Olá, muito bom dia mais uma vez. Você já percebeu que existem três leis que são muito importantes e que não deixam de influenciar a nossa vida? Nós temos a lei da vida, que é justamente o momento em que nós nascemos, e dentro da nossa visão e intimidade com Deus, nós acabamos por vivenciar coisas milagrosas, poderosas, justamente pela vida que Jesus gerou em nós, uma nova vida. Nós temos também a lei da morte. Quando todos aqui neste plano terreno acabam por morrer, e nós então acabamos com a nossa existência terrena. Também no nosso relacionamento com Deus, a lei da morte está relacionada ao nosso afastamento e distanciamento dele e de todo o seu propósito e das coisas maravilhosas pelas quais ele tem para a nossa vida. Nós temos o exemplo bíblico do filho pródigo, alguém que tinha vida e deixou de vivê-la justamente para querer viver o mundo e saiu a experimentar e a vivenciar todas aquelas coisas pelas quais ele acreditava que lhe trariam paz e grande alegria. Ao experimentar a morte espiritual, ele se frustrou, sofreu, acabou perdendo tudo, inclusive quase a sua própria vida. Foi o momento então em que ele reconheceu que ele precisava de vida novamente, e ele volta à casa do Pai. Muitas vezes nós nos encontramos assim, ou em um momento de vida com Deus, ou momento de morte espiritual. E a terceira lei está baseada justamente nessas outras duas, que é a lei da semeadura, ou conhecido por muitos como a lei do retorno, ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Meus avós já falavam que muitas vezes, quando nós plantávamos vento, nós acabaríamos colhendo tempestade, não é mesmo? Então isso significa que muitas vezes a minha vida estará sendo moldada, modelada por aquilo que eu estou plantando. E o que é interessante é que a humanidade, geralmente, nós seres humanos, nos esquivamos ou queremos nos eximir da nossa própria responsabilidade, não é mesmo? Ou seja, quando o mal acontece na nossa vida, nós acabamos por crer que ou foi a ação de Deus ou até mesmo a ação do diabo. E eu sempre digo, coitado dos dois, que sempre levam a culpa, na verdade, que é nossa. Ou seja, quando o bem acontece na nossa vida, nós agradecemos muito a Deus, ou então depositamos tudo isso diante daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós plantamos. E quando as coisas ruins acontecem, principalmente aquelas que foram motivadas pelas nossas próprias escolhas, nós muitas vezes não reconhecemos que fomos nós mesmos quem optamos e alguma vez chegamos ao Pai e dissemos: Pai, dá-me tudo o que é meu, pois eu quero viver a minha vida longe de casa. E aí nós, em determinada circunstância, após sofrermos, após vivenciarmos todas as coisas longe de Deus, dentro da nossa própria arrogância e miséria, nós caímos de joelhos e reconhecemos então que a casa do Pai é a melhor coisa a se estar. Por isso, queridos, nós precisamos entender que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundante. Nós muitas vezes escolhemos o mal, nós muitas vezes escolhemos nos distanciar de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, na verdade somos nós quem decidimos sair da presença dele. E com toda certeza, essa lei da semeadura acaba por vivenciar e agir em nossas vidas, fazendo com que nós colhemos exatamente coisas ruins por termos deixado a casa do Pai. Hoje, pense nisso. Volte para o Senhor, volte para as coisas espirituais, busque santidade, busque intimidade e com toda certeza, aí sim você terá prosperidade. Eu sempre digo, não é essa prosperidade financeira, pois o próprio Jesus, ele, no seu ministério, entendeu que ele não precisava da riqueza, e sim cumprir a sua missão como Filho de Deus que desce à terra para pagar o preço por amor a nós. Então, a prosperidade necessária para a vida de um homem, uma mulher de Deus, é ter
a presença do Espírito Santo moldando todas as nossas ações, todos os nossos movimentos e principalmente o nosso coração. Afinal, simples assim. Deus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós hoje e sempre, pois estamos aqui reunidos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e uma excelente semana em o nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau.